não tinha nada, a água era boa, nós do riacho aí a gente bebia, fazia comida, banhava, fazia tudo, não tinha atrapalhada. Aí vem um tal do Matopiba, com esses, pegando 23 milhões de hectares de terra do Maranhão, essa besta-fera que se instala, destruindo toda uma riqueza de um bioma, mas com uma narrativa que tudo isso a gente tem que aceitar porque isso é desenvolvimento. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa descolonizar, desconstruir, porque Matopiba jamais pode ser desenvolvimento, se é a destruição do meio ambiente e a destruição das pessoas. A gente usa a água dos rios apenas para lavar, para banhar, mas para beber mesmo, cozinhar é água de poço, porque na época da chuva desce muito veneno das fazendas, das larguras. Aí ficam tudo próximo, né, as cabeceiras. Então, assim, isso aí prejudica muito as pessoas, os animais. O agronegócio deita e rola aqui. Aqui o governo do estado é o pai e a mãe do agronegócio aqui. É totalmente conivente. A gente tem comunidades tradicionais aqui que já tem mais de 300 anos de existência. E aí as comunidades não estão tendo mais água suficiente para produzir, o que é a nossa produção da agricultura familiar, é o que abastece a cidade correntina. A agricultura familiar na nossa região, ela não tem o incentivo que deveria ter. Então, os investimentos maiores, eles é voltado para o agronegócio. Mas a gente sabe que a produção do agronegócio praticamente nem fica na nossa cidade. Ele produz commodity, né? É coisa para exportação, não faz parte da cadeia alimentar, da alimentação do nosso povo aqui. Nós não comemos soja, né? O que resta ficando no município é a contaminação, a poluição e o desastre ambiental. Então o município não fica com nada. Não tem creche, não tem hospital, o fórum tá servindo para morcego, não tem um fórum no município, não tem um banco. Como que é um município tão rico que nem um banco tem? Teria que ter. Eu queria que tivesse uma escola, pelo menos uma escola técnica para meus filhos estudar, formar pela aqui mesmo, para não ter que sair para longe, para a cidade, assim. Aqui nós estamos perto do agronegócio e aí a região de Balsa já derrubaram tudo. A Ilha do Sereno, que é para lá também, já estava derrubando tudo. Então eles reuniram os agricultores, já trabalham no sindicato na época, né? Ajuntou tudo quanto foi os agricultores para a gente criar uma associação para começar a fazer esse trabalho de manter o cerrado em pé, né? E aí foi o ano que eles começaram a pensar em criar uma fábrica para aproveitar o fruto do cerrado, que está destruindo muito potencial, o cajá, caju, o bacuri, abacaba, a junçara. E eles tiveram com essa visão, porque mantendo o cerrado em pé, para a pessoa poder sobreviver, tinha que ter alguma coisa, né? Então eles pensaram na fruta nativa, que está aí o potencial da fruta nativa. Aqui o que nós estamos precisando, que o mais que nós temos necessidade hoje, para a produção da gente é assistência técnica, nós não temos aqui. Praticamente a gente é invisível, né, porque a gente somos uma minoria, né, no meio desse agronegócio. Até porque eles verem a questão do IDH. A questão do IDH ser alto não significa que todos têm essa renda. A maioria é pobre. Que desenvolvimento é esse que vai beneficiar meia dúzia? Expulsando os camponeses, se chegasse um desenvolvimento que fosse para beneficiar todo mundo, ou pelo menos uma maioria, tudo bem. E que também que não fosse tanto desmatamento, que não fosse gerar tanto impactos ambientais e sociais. Que eu tenho medo de, quando eles estão plantando, fazendo plantio, eu tenho até medo, assim, agora do jeito que está, né? Que eles jogam veneno. A gente vai, ó, tem vezes que chega mal e a gente de veneno naquele suporte. Eu vejo assim essa propaganda como eles querem colocar na cabeça das pessoas que o agronegócio que é a salvação de tudo. Ah, tem emprego, tem progresso, traz progresso para a cidade, né, para o Brasil. Mas a que custo? Qual é o tamanho desse custo, desse progresso?